Quinta-feira, lição 11, presbíteros apacentadores, baseado em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 1 e 2. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Meus irmãos, palavra de Deus em 1 Pedro 5, versículos 1 e 2, pastor Linaldo Renovato nos propõe presbíteros apacentadores. Na lição que nós falamos acerca do ministério de pastor, nós já mencionamos esse texto, já expomos, já falamos algumas verdades acerca dele, dos pastores que, obviamente, são chamados para apacentar. Mas nós aprendemos também que quando a Bíblia fala de pastor, esse título, esse nome, esse ministério pastor, vai aparecer somente em Efésios 4 e 11 e depois lá na carta aos Hebreus, por 2 vezes no capítulo de número 13. Sendo assim, meus irmãos, ou seja, antes de Efésios 4 e 11, nós não temos esse termo pastor na Bíblia Sagrada, se referindo ao ministério, é óbvio. Sendo assim, em Atos, nós vamos encontrar ali a função de bispo, de presbítero, como aquele que pastoreia, como aquele que apacenta. Ali em Atos, capítulo de número 20, a Bíblia diz que Paulo mandou chamar os presbíteros, bispos da igreja, que foram chamados por Deus para apacentar a igreja, apacentar o rebanho de Deus. Depois, nós temos tantas outras passagens que falam que é o presbítero que governa a igreja, que é o presbítero que é o líder, vamos dizer assim, da igreja local. Mas, com o passar do tempo, nós percebemos que esse presbítero, que é o líder da igreja local, ele então vai ser chamado de pastor. Ele vai receber o título, a nomeação, a função, o cargo de pastor. Portanto, quando a Bíblia fala do presbítero, recomendações para o presbítero, é também uma recomendação para os pastores nos dias atuais. Então, Pedro, aqui na primeira carta, capítulo 5, ele diz: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Essa expressão é muito interessante, porque nós sabemos muito bem que o apóstolo Pedro, como eu acabei de dizer, era um apóstolo. Ele fora chamado por Jesus, ele era um dos 12, então ele era apóstolo. Mas Pedro, ele se coloca na categoria de presbítero e diz presbítero com eles. Aqui, possivelmente, Pedro está se referindo quando, naquela ocasião que Jesus conversa com Pedro à beira daquela fogueira, juntamente com os demais discípulos, e Jesus então começa a questionar Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. E aquela pergunta, ela se deu por 3 vezes, e a afirmação de Jesus também se deu por 3 vezes. Então foi uma ordenança de Jesus para Pedro apacentar as ovelhas, apacentar os cordeirinhos, apacentar a igreja de Jesus. Então Pedro aqui se sente também na responsabilidade, apesar de ser apóstolo, mas também apacentar a igreja de Jesus. Isso fica muito claro porque o verso 2 diz: apacentai o rebanho de Deus
que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Sendo assim, meus irmãos, no final agora desse vídeo, eu vou deixar o link, o vídeo, onde nós falamos sobre os pastores apacentadores, pastores que apacentam a igreja. E aí, então, os irmãos que ainda não assistiram vão poder se inteirar mais sobre o pastor, o presbítero que apacenta a igreja de Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.